Olá! Este manual irá explicar um pouco sobre a rotulagem nutricional. Os rótulos alimentares são ferramentas que estabelecem uma comunicação entre os produtos e os consumidores e proporcionam escolhas alimentares mais saudáveis. Às vezes, os rótulos possuem termos difíceis de entender e aqui vai a explicação. Lista de ingredientes é o item que informa os ingredientes utilizados na fabricação do produto. Ela deve estar em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente da lista é o que está presente em maior quantidade no produto e o último ingrediente em menor quantidade. Prazo de validade é o tempo no qual os alimentos são considerados adequados para venda ou consumo. O prazo de validade deve estar na embalagem. Agora vamos decifrar os itens da tabela nutricional. A porção é a quantidade do alimento recomendada para o consumo por pessoas sadias, todas as vezes que se pretende ingerir o alimento. Valor energético. O corpo humano ele precisa de energia para suas funções e o alimento fornece essa energia. Nos rótulos, o valor energético é apresentado como quilocalorias e quilojoules. Quilojoules é uma outra medida utilizada para expressar o valor energético. Porcentagem de valores diários. São os valores que indicam as quantidades de energia e nutrientes fornecidos pelo alimento, isso levando em consideração uma dieta com 2.000 quilocalorias. Medida caseira. É a porção do alimento expressa em medidas que são utilizadas no dia a dia. Exemplo, unidade, fatia, colher de sopa, xícara, copo. Carboidratos, eles fornecem energia ao corpo. Podem ser encontrados no arroz, pães, massas, doces, mel, farinhas, mandioca, cará, batata. As proteínas são utilizadas na formação dos músculos e na formação dos órgãos do corpo humano também. São encontrados nos alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leites e derivados, mas também são encontrados nas leguminosas, que são feijão, lentilha, grão de bico, ervilha e soja. As gorduras totais fornecem energia ao corpo e auxiliam na absorção de algumas vitaminas. São consideradas gorduras totais as gorduras de origem animal e gordura de origem vegetal. Gordura de origem animal é a banha, a gordura da carne, a manteiga. Gordura de origem vegetal, margarina e óleos vegetais. As gorduras saturadas elas são encontradas nos alimentos de origem animal e o seu consumo elevado está relacionado ao risco de desenvolver doenças cardiovasculares, ou seja, doenças do coração. Gorduras saturadas, gorduras trans. As gorduras trans também estão relacionadas ao risco de desenvolver doenças cardiovasculares e estão presentes nos alimentos industrializados, são sorvetes, biscoitos, salgadinhos, margarinas. Não se recomenda a ingestão desse tipo de gordura e por isso não há um percentual de valor diário estabelecido. A fibra alimentar ela pode ser encontrada nos alimentos integrais, nas frutas, feijão e hortaliça. O consumo regular está associado à prevenção de doenças cardiovasculares, na prevenção da diabetes e obesidade. Além disso, contribui para o bom funcionamento do intestino, redução do colesterol, o aumento da saciedade e a perda de peso. O sódio ele pode ser encontrado no sal de cozinha, nos salgadinhos, nos temperos prontos e deve ser ingerido com cuidado, pois um alto consumo de sódio pode elevar a pressão arterial. Agora vamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. A porção deste pacote de biscoito é de 30 gramas e a medida caseira corresponde a 5 biscoitos, ou seja, 5 biscoitos possuem 30 gramas. Este produto possui 200 gramas e uma porção de 30 gramas. Logo, o produto contém aproximadamente 6 porções, ou seja, 6 conjuntos de 5 biscoitos. 5 biscoitos possuem 130 quilocalorias e o pacote todo, ou seja, as 200 gramas, fornece 866 quilocalorias. O ingrediente contido em maior quantidade nesse biscoito é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, pois ela é o primeiro ingrediente da lista de ingredientes. E o ingrediente presente em menor quantidade é o emulsificante lecitina de soja, pois ele é o último ingrediente da lista. E qual a diferença entre produtos light e light? Os produtos diet são aqueles que sofrem modificação em sua composição para atender condições fisiológicas específicas de uma parcela da população. O produto ele pode ter quantidades insignificantes ou não ter mesmo um nutriente. Um exemplo é uma geleia para dietas com restrição de açúcar. Os alimentos light são aqueles que possuem quantidades reduzidas dos nutrientes ou do valor calórico, quando comparados ao alimento convencional. Exemplo, um requeijão com redução de 35% do valor energético. É importante frisar que os alimentos diet e light, eles não são necessariamente mais saudáveis do que os alimentos normais. É importante saber que
Vinagres, águas minerais, bebidas alcoólicas, sal, temperos, café, erva mate, chás são dispensados da rotulagem nutricional. Assim como os alimentos pesados na presença do consumidor, os alimentos a granel, não precisam de rotulagem. Os portadores de doença celíaca, eles precisam prestar bastante atenção na lista de ingredientes, pois produtos que possuem aveia, trigo, cevada e centeio, eles precisam de um aviso perto da lista de ingredientes, um aviso de contém glúten. Já os alimentos que não contêm esses ingredientes devem ter um aviso de não contém glúten. Produtos que contenham leite de qualquer mamífero, castanhas, nozes, amendoim, avelã, amêndoas, trigo, aveia, crustáceos, soja ou peixes devem ter avisos. Com um exemplo, alérgicos, contém leite, ou alérgicos, contém derivados de leite, ou alérgicos, contém leite e derivados. Com essas dicas, você será capaz de fazer escolhas mais saudáveis e conscientes para você e para a sua família. Obrigada por participar da pesquisa.